noite a todos, graça e paz. Que Deus possa nos abençoar neste momento importante quando nos reunimos para estudar a palavra. Onde abrimos a palavra, com certeza a graça de Deus habita. E eu tenho plena convicção de que a riqueza da palavra vai trazer instrução e crescimento para todos nós. Como diz Paulo, que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, nos aperfeiçoando a viver conforme a vontade do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, o capítulo 8. Nós temos estudado a transformação do Evangelho pelo prisma do evangelista Marcos. Nós vamos ler hoje a partir do verso 22 até o verso 26. Marcos 8, 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar? Ó Pai, de amor, de bondade e de misericórdia, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a verdade da palavra do Senhor e sermos guiados por ela, sermos santificados por ela e estarmos, ó Deus, dispostos a viver também por esta palavra. Nos ajuda, nos esclarece e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Com certeza você já passou por alguma experiência em que você teve dificuldade de enxergar alguma coisa, ou por estar muito escuro, ou pela dificuldade de visão, ou por algum problema na vista, ou mesmo por uma luz forte que vem ao nosso encontro, enfim, nós já tivemos alguma dificuldade de enxergar alguma coisa. Esse texto conta a história de um homem cego, que encontra Jesus, ou é levado até Jesus com o objetivo de ser curado. É um texto bem diferente de todos os outros textos que nós encontramos nos milagres de Jesus. Eu quero destacar aqui na introdução algumas ideias bem interessantes, algumas curiosidades interessantes, pelo menos 4 curiosidades nessa introdução, para a gente poder entender a singularidade deste texto. Primeiro, este milagre é só registrado pelo evangelista Marcos. Nenhum outro evangelista, nem Mateus, nem Lucas, nem João registram este episódio. Apenas Marcos registra esse episódio. Segundo, nessa sessão que temos estudado, Marcos capítulo 7 e capítulo 8, desde a controvérsia de Jesus com os judeus a respeito do que é puro e o que é impuro, Marcos relata 2 milagres que só ele relata, são milagres exclusivos. Um é este que vamos estudar hoje, Marcos capítulo 8, verso 22, o outro está registrado em Marcos capítulo 7, a partir do verso 31, quando Jesus cura um surdo e gago. Também é o único texto que nós encontramos só no evangelista Marcos, ele também não está em nenhum outro evangelho. Esses 2 textos mostram para a gente algumas particularidades, eles têm peculiaridades entre si. Por exemplo, nos 2 textos, nas 2 curas, os amigos, algumas pessoas levam esses doentes até Jesus. Eles não vão sozinhos, eles são levados até Jesus. Uma outra curiosidade nos 2 textos é que na cura dos 2, Jesus afasta os doentes da multidão. No caso aqui específico que lemos e vamos estudar, em Marcos 8, ele tira até para fora da cidade, leva para fora da aldeia para fazer a cura. Então isso também é um paralelo interessante. A terceira curiosidade que nós encontramos nesse texto é que praticamente nós temos aqui o final do ministério público de Jesus e o início do ministério particular de Jesus.
Ele sai da Galileia, onde ele realiza alguns milagres, alguns ensinamentos, o Sermão da Montanha, as multiplicações dos pães, enfim, ele faz ali muitos dos milagres, muitos dos ensinamentos, e ele começa a partir do verso de número 27 a trabalhar diretamente com os discípulos. É lógico que ele ainda vai ter encontro com a multidão, ainda vai fazer milagres, ainda vai trazer ensinamentos, mas o seu foco a partir do verso 27 de Marcos 8 é trabalhar na vida dos discípulos. Tanto é que a partir deste versículo 8, 27, Jesus começa a dizer com clareza que ele iria morrer e ressuscitar. Até então ele não havia dito sobre isso. Nós já estamos aqui com mais de 2 anos do ministério de Jesus e ele vai focar então especificamente no treinamento dos discípulos. Você vai reparar, se você acompanhar aí no Evangelho de Marcos, que a partir de 8, 27, várias vezes Jesus está sozinho com os discípulos, trazendo ensinamentos, passando instruções para que eles pudessem dar seguimento ao ministério de Jesus após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E a última curiosidade inicial é que esse é o único milagre registrado na Bíblia que Jesus faz em duas etapas. Ele cura o cego, pergunta para o cego se ele está vendo alguma coisa, ele diz: eu vejo, mas não de forma nítida. Então Jesus coloca novamente a mão nos olhos dele e ele é curado novamente. E aí nós podemos perguntar, será que faltou o poder em Jesus? Será que falhou o poder de Jesus? É evidente que não. É evidente que Jesus tinha uma lição muito maior para ensinar a quem quer que fosse. Vamos ver no transcorrer do nosso estudo. É interessante que Jesus cura um coxo e não pergunta para o coxo: você consegue andar? Jesus expulsa o demônio de uma pessoa e não diz a esta pessoa: você está liberta? Jesus cura um surdo gago e não diz: você pode falar, você pode ouvir? Não, Jesus simplesmente cura e diz a voz de comando: levanta, toma o teu leite e anda, está liberto, e assim por diante. Agora, diante da cura deste cego, Jesus diz: você consegue ver alguma coisa? E esse é o tema que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho hoje. Você vê alguma coisa? O que você consegue enxergar? E não exatamente agora com os olhos físicos, mas sim com os olhos da fé, evidentemente. Então, vamos aprender algumas coisas com esse texto e, com a ajuda de Deus, enxergar de forma clara e nítida as verdades de Deus para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que Jesus se torna o guia daquele cego a partir daquele momento. Veja que no verso 22, o texto diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ou seja, aquele homem, aquele cego estava sendo guiado, como era comum os cegos serem guiados. Até hoje os cegos também são guiados, ou pela sua bengala, ou mesmo pela condução de uma pessoa, pela voz, enfim, mas é uma atitude comum, como era comum nesta época. Mas diz a palavra que a partir daquele momento, o verso 23 diz: Jesus tomando o cego pela mão. Ou seja, a partir de agora ele não seria mais guiado pelos outros, a partir de agora ele seria guiado por Jesus. É evidente que Jesus tinha um amor e carinho muito grande por aquele homem. O que ele estava para fazer na vida daquele homem mudaria totalmente a sua vida. Ele seria uma nova pessoa dali para frente. Por isso Jesus passa a ser o novo guia daquele homem. Figuradamente, nós podemos dizer que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele também nos pega pela mão e passa a nos guiar. Em João 8,12 nós lemos com clareza: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, quem anda com Jesus não está nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Enxerga muito mais do que a visão física, enxerga com os olhos da fé, vê com a mente de Cristo, sente prazer na vontade de Deus, sente alegria em seguir os passos de Cristo. Portanto, nós temos a convicção e a certeza de que aqueles que são guiados por Jesus andam na luz, na claridade, na luminosidade, tem com certeza a sua vida iluminada por Jesus.
A religião judaica havia cegado os judeus e o povo daquela época. Eles não conseguiam enxergar com nitidez, com clareza, as coisas a respeito da palavra de Deus. Tanto é que Jesus veio para alertar, para mostrar a verdade da palavra. Eles não entendiam porque a religião judaica havia colocado um peso, um jugo, algo extra sobre a vida deles, e eles não conseguiam viver a vida cristã como deveriam viver. Tanto é que Jesus no Sermão da Montanha diz: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então aquela sessão mostra claramente quão torpe, quão nublada, quão escurecida era a visão religiosa dos líderes daquela época. Mas Jesus agora, tomando aquele cego pela mão, passando a guiar, mostra para a gente claramente que aqueles que são de Cristo Jesus estão na luz e têm a clareza de Deus sobre as suas vidas. O toque de Jesus pode trazer claridade à nossa alma, ilumina a nossa alma. E foi isso que Jesus fez para aquele homem. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade e diz que faz saliva, toca nos olhos, e o texto diz: e impõe sobre ele a sua mão. Portanto, Jesus passa a ser o guia daquele homem, como ele quer ser o guia das nossas vidas também, tirando-nos das trevas e nos levando para a verdadeira luz do Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. A segunda lição que nós destacamos no texto é que Jesus leva aquele homem para fora da cidade. É interessante e curioso, e para dizer a verdade, eu não tenho uma resposta para você clara com relação a isso. Eu tenho algumas suposições e cada uma delas bem interessante. A pergunta fica: por que Jesus pega aquele homem pela mão para levar ele para fora da cidade? Primeiro, pode ser para que aquele cego fosse protegido por Jesus, para que quando ele voltasse a enxergar, não tivesse tanta gente do seu lado e a sua visão ficasse embaralhada diante de tanta novidade, diante de tantas pessoas. Talvez Jesus estivesse protegendo aquele cego. Quando ele curasse, trouxesse um pouco de paz, de tranquilidade para ele, para que ele pudesse assimilar todo o processo de cura. É possível? Talvez sim. William Barclay é um dos teólogos que defende essa ideia de que Jesus queria dar um pouco de paz e tranquilidade àquele homem. Mas há uma segunda ideia. Pode ser que Jesus quisesse evitar a multidão, ou seja, curando aquele homem, um grande número de doentes seriam trazidos até Jesus, e esse era exatamente o cuidado que Jesus queria ter, ou o que Jesus queria evitar. Ele não queria ainda uma exposição muito grande, ele ainda estava no seu ministério na Galileia, muita coisa estava pela frente. Tanto é que nós vemos na cura do surdo gago, Jesus tratando o seguinte: Marcos capítulo 7, versículo 33 e 36, nós lemos assim: Jesus, tirando aquele surdo gago da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Ou seja, Jesus também tira aquele homem da multidão. E qual é a recomendação que Jesus dá àquele homem? Verso 36 do capítulo 7: mas lhes ordenou que a ninguém dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ou seja, há uma preocupação de Jesus até aqui no ministério, para que ele não pudesse exercer tanta popularidade, para que o seu ministério pudesse chegar até o fim, até o objetivo, que era de fato a crucificação, como Deus tinha estipulado nos planos eternos. Então pode ser que Jesus tire aquele homem da multidão para preservar o seu ministério de tanta popularidade, se é que já havia alcançado uma popularidade gigantesca. Por onde ele ia, as multidões seguiam. Ele podia pegar um barco e atravessar o mar, e do outro lado havia já gente esperando Jesus. Ele podia ir para o deserto e muitas pessoas estavam lá, mas essa era a ideia de Jesus, poder se preservar um pouco para chegar até o final do seu ministério. É possível que tenha sido essa a ideia: Jesus tirar da multidão, sair da cidade, para que ele pudesse preservar o seu ministério um pouco mais. É uma ideia, mas é possível ainda, em terceiro lugar, que Jesus tivesse em mente
não dar mais nenhuma oportunidade para a cidade de Betsaida, cidade que ele já havia condenado pelo menos há 1 ano atrás, quando ele estava mais no começo do seu ministério. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículos 20 a 22, antes mesmo da primeira multiplicação dos pães que havia sido feita ali naquela região de Betsaida. Nós lemos assim, Mateus 11, 20 a 22. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, essa cidade aqui deste cego, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam já se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, Betsaida já era uma cidade condenada por causa da sua incredulidade, por causa da falta de arrependimento. Pode ser que Jesus tenha tirado aquele homem daquela cidade para que eles não pudessem ver, e não vendo também não crescem na palavra e não se arrependessem. Essa é a ideia, por exemplo, de Warren Wiersbe, um teólogo contemporâneo, que ele coloca esta ideia também. Portanto, há 3 possibilidades de Jesus ter tirado aquele homem da cidade. Primeiro, proteger o cego quando ele fosse restaurado. Segundo, preservar o seu ministério, o ministério de Jesus. E terceiro, manter a condenação da palavra por causa da cidade, por causa da incredulidade e da falta de arrependimento. Agora, qual é a razão correta? Possivelmente até as 3, não sabemos. Uma coisa eu posso dizer, o porquê Jesus tirou aquele homem da cidade e fez um milagre fora da cidade. Eu posso dizer, nada acontece por acaso. Jesus queria trazer uma lição muito profunda àquele cego e aos seus discípulos que o acompanhavam, e não há dúvida nenhuma que a lição foi profundamente aprendida por aqueles que estavam ali. Portanto, a palavra de Deus não volta vazia, e mesmo que ele tenha tirado aquele homem da cidade, a palavra de Deus e o poder de Deus foram executados de forma perfeita e completa. Então, a segunda lição é que Jesus tira o homem daquela cidade, algumas razões para isso, mas sobretudo o propósito de Deus foi estabelecido, aquele homem foi curado. A terceira e última lição que eu quero destacar é possivelmente o ponto central desse texto. Jesus cura aquele homem em 2 etapas, e a pergunta é, por que Jesus cura aquele homem em 2 etapas? É, como eu disse, o ponto central, a lição central desse texto, ou desse milagre. Nós não temos aqui novamente com clareza o fato de Jesus ter curado aquele cego em 2 etapas. O contexto nos dá uma explicação. Poderíamos dizer, foi por causa do cego, para que o cego pudesse se preparar para a visão? Não há nenhum indício no texto disso, e não há nenhum outro precedente, ou mesmo depois, Jesus nunca fez um milagre em 2 etapas. Eu imagino Jesus curando o coxo de uma perna só, ele saltando numa perna e depois curando a outra perna para que ele pudesse andar com equilíbrio. É impossível, não dá para a gente entender isto. Então, não é evidentemente a lição focada no cego, mas sim a lição focada nos discípulos de Jesus. Jesus queria passar uma lição aos discípulos, para que eles pudessem compreender o que é, na verdade, que Jesus estava fazendo na vida deles, dos discípulos, e não somente na vida do cego. Vamos lembrar então do contexto para entendermos onde Jesus queria chegar com a ideia de curar aquele cego em 2 etapas. A partir do capítulo 7 de Marcos, Jesus entra numa discussão longa com os fariseus a respeito do que é puro e impuro. Já estudamos esse texto, você se lembra com certeza. Nesta discussão, na verdade, Jesus defendia os seus discípulos que estavam sendo acusados e, sobretudo, defendia a palavra de Deus e a sua própria palavra como verdade na vida daqueles fariseus, escribas e sobre a religião toda de Israel, que estava totalmente distorcida.
no capítulo 8, versículos 11 a 21, agora já entrando no capítulo 8, novamente Jesus entra no embate com os fariseus, você vê aí no texto, e uma discussão leva a uma dúvida com relação aos discípulos. E Jesus então passa a exortar os seus discípulos a que não caíssem no erro dos fariseus. Veja o que diz os versos 16, Marcos 8, 16 até o 21, olha que interessante. E eles discorriam entre si, dizendo: eis que não temos pão. Ou seja, eles foram para o barco com Jesus e esqueceram de comprar pão. Então Jesus começa a falar para os discípulos: cuidado com respeito ao fermento dos fariseus. A ideia dos discípulos talvez fosse a seguinte: bom, nós estamos aqui no barco, a hora que a gente descer do barco, nós precisamos tomar cuidado para não comprar na venda de algum fariseu que tem um fermento estragado. Não era isso que Jesus estava querendo. Jesus estava dizendo com relação ao ensino errado dos fariseus, que podia levedar toda a verdade no coração dos discípulos. Então os discípulos discutiam entre si que eles haviam esquecido o pão, por isso Jesus estava falando do fermento. Continua o verso 17 do capítulo 8. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Olha que profundidade Jesus está falando com os discípulos. Os discípulos estavam discutindo porque faltava pão. Jesus havia acabado de multiplicar os pães pela segunda vez, e os discípulos não entenderam que Jesus não precisava de pão obrigatoriamente para comer. E ele havia dito isso na primeira multiplicação: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora, olha a maneira como Jesus exorta. Ele diz assim no verso 17: ainda não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecido. Verso 18: tendo olhos, não vedes. E termina o verso 21: vocês ainda não conseguiram compreender. Então Jesus entra no verso 22 para curar um cego em 2 etapas. Qual é a lição que Jesus quer passar aos discípulos? Fala: olha, vocês estão como este cego no primeiro estágio da sua cura. Vocês conseguem enxergar, mas não conseguem enxergar com clareza. Vocês estão vendo os milagres, mas vocês não conseguem entender qual é a menção do reino de Deus. Vocês conseguem ver, mas vocês estão vendo os homens como árvores que andam. Era exatamente isso que Jesus queria passar aos seus discípulos. Eles estavam vendo, mas eles não conseguiam ainda compreender. Eles estavam cegos ainda espiritualmente, e com certeza iriam passar ainda um bom tempo sem compreender. Se você for um pouquinho adiante, em Marcos capítulo 9, Jesus começa a falar claramente a respeito da sua morte e ressurreição. Olha o que diz Marcos 9, versículos 9 e 10. Olha que interessante. Ao descerem do monte, logo após a transfiguração de Jesus, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Agora olha os discípulos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria a ressurreição dos mortos? Ou seja, Jesus havia dito: eu vou morrer e vou ressuscitar. Não contem todas essas coisas que vocês estão vendo ainda até o momento oportuno, até depois da minha ressurreição. E os discípulos olham um para o outro e dizem assim: o que Jesus quer dizer com ressurreição dos mortos? Ou seja,
ainda estavam cegos e não conseguiam enxergar totalmente. Compreende? Porque Jesus cura aquele homem em 2 etapas? Para dizer aos seus discípulos: vocês ainda estão na primeira etapa, no primeiro estágio deste homem curado parcialmente. Vocês ainda não conseguem enxergar com nitidez todas as coisas a respeito do reino, mas um dia vocês verão claramente. Ainda não é a hora. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles estavam ainda com a mente turvada, com os olhos turvados a respeito das verdades sobre o reino de Deus. Eles precisavam ser curados da tradição religiosa que contrapunha com a verdade de Deus. Eles precisavam ser libertos da racionalidade que impedia a fé de agir. Eles tinham que sair das trevas da escuridão, dos seus conceitos, para deixar Cristo trabalhar com poder e graça sobre suas vidas. Isso de fato vai acontecer ainda mais para frente, mas Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês ainda veem homens como árvores que andam, vocês ainda não conseguem compreender a totalidade do reino. Compreende porque Jesus faz esta cura em 2 estágios? O verso 25 traz algo esclarecedor para nós. Aquele homem foi totalmente curado por Jesus. Há 3 expressões aí bem interessantes que valem o nosso destaque. Passou a ver claramente, ou seja, aquele homem não enxergava, era tudo escuridão, tudo trevas, e o texto diz que agora ele começa a ver com clareza. A ideia é que tudo ficou resplandecente, ele passou a ver com nitidez todas as coisas, ou seja, as trevas sumiram totalmente e ele via agora com clareza. Ainda no verso 25 diz: a sua visão ficou restabelecida. A ideia aqui é que ficou completamente curado, foi completamente restaurada, ou seja, o que havia sido parcial apenas para dar uma lição aos discípulos, agora estava totalmente restabelecida, não mais parcial. Jesus não faz meia cura, meia obra, Jesus completa a obra inteiramente, completamente. O texto de Filipenses diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Se ainda não está completo, é porque ainda não chegou o fim. Deus vai fazer a obra através de Cristo Jesus completamente, porque assim é o plano e a perfeição de Deus. A terceira frase aí nesse versículo 25, que mostra a maneira como Jesus tratou este homem, está lá no final do verso 25: e tudo distinguia de modo perfeito. Ou seja, ele agora via os objetos até mesmo à distância. Esta era a ideia, ele começava a distinguir. Anteriormente, verso 24, ele diz: eu vejo os homens, mas vejo como árvores andando, ou seja, eu não consigo distinguir ainda claramente. E agora diz a palavra que após a cura de Jesus, ele passa a distinguir claramente. Mesmo à distância, ele conseguia enxergar tudo perfeitamente. Quantos cristãos estão no primeiro estágio da cura desse cego, vendo as coisas de Deus de forma embaçada, enxergando o reino de Deus não de uma forma muito nítida e muito clara? Quantos cristãos não estão vendo com clareza, veem homens como árvores que andam, veem o reino de Deus como se fosse apenas este mundo, o aqui e agora, veem as bênçãos de Deus como um fim em si mesmo? Muitos têm vivido dessa forma, veem a Bíblia como um pretexto para a sua vida de pecado. Quantos cristãos têm a sua fé turvada pelo apego a este mundo? Quantos cristãos não têm compreensão da vontade de Deus para as suas vidas? Não entenderam ainda que ele tem que viver aqui e agora somente para a glória de Deus? Quantos cristãos estão com a vontade dividida, aceitaram a Cristo, mas ainda não compreenderam o preço do discipulado, de seguir a Jesus, de seguir o Mestre?
Quantos cristãos já aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, mas ainda não entenderam que Jesus Cristo também é Senhor da sua vida, das suas vontades, da sua emoção, do seu tempo? Quantos cristãos têm vivido um cristianismo de tempo parcial, dividindo Deus com o mundo, ou dividindo Deus com sua própria vontade, com sua luxúria? Quantos cristãos querem o benefício da graça, mas não querem as exigências do Evangelho? Estão com a mente deturpada ou nublada, turva, não conseguem enxergar com clareza o reino de Deus e a sua vontade para viver e buscar em primeiro lugar. A nossa oração é que o Senhor Jesus nos dê a cura total da nossa cegueira espiritual, para vermos com os olhos da fé e com a mente de Cristo as verdades concernentes ao reino de Deus e ao Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Que assim Deus nos abençoe e nos dê clareza a respeito das coisas de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor abre os nossos olhos para que possamos enxergar com a fé e não apenas com os olhos naturais. Entendemos, ó Deus, as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente, como diz a Tua palavra, e não, ó Deus, com os olhos materiais ou carnais. Portanto, Deus, revela a nós a verdade da palavra do Senhor, para que possamos viver o Evangelho da graça como o Senhor quer que a gente faça. Ó Deus, não queremos ver o reino do Senhor e ver a obra do Senhor de forma nublada, embaçada, turvada. Nós queremos enxergar com clareza, porque o Senhor revela a nós. O Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de clareza. Por isso, Deus, mostra a nós a vontade do Senhor, para que a gente possa andar nela, viver nela, para agradar ao Senhor sobre todas as coisas. Deus, derrama graça sobre nós, sobre a nossa família, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê a clareza do reino e que nós possamos divulgar a outros esta verdade especial. E uma das maneiras de divulgar é também compartilhando as nossas mídias sociais, no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Se inscreva no nosso canal, receba as notificações e eu tenho certeza que você vai ser edificado e também edificar outros com a palavra de Deus. Deus te abençoe.
nesta terra.